O Imóvel Class TV Especial de Canoas está de volta. E agora o nosso cenário é a bela Casa das Artes Vila Mimosa, patrimônio histórico que foi restaurado há 3 anos. A Vila Mimosa é uma construção de 1904. Na realidade, ela pertenceu a um casal chamado Frederico Guilherme Ludwig e Arminda Kessler. Eles se conheceram, casaram em 1898 e moraram ao lado da construção aqui, num chalé suíço, e vieram para Vila Mimosa, que na realidade era uma casa de comércio. Tinha um armazém de secos e molhados e uma loja de armarinhos. A Mimosa era comerciante. Por que Mimosa? O Frederico, chamado Fritz Ludwig, apelidou carinhosamente a esposa, Arminda Kessler Ludwig, de Mimosa. E em 1923 ele ganhou na loteria uma quantia de 40 contos de réis, que era bastante na época. Contratou um arquiteto português que estava em Porto Alegre e esse arquiteto fez uma reforma na casa. E essa casa de fachada, casa de rua, ganhou esses contornos neoclássicos. Ganhou um avarandado, um jardim interno e uma ala nos fundos, porque o filho que se formava em medicina, o Dr. Vitor Ludwig, viria morar na casa com a família e montou seu consultório na casa, que ficou bastante conhecido na comunidade. Ela ganhou contornos neoclássicos nas janelas da frente, né, que era como se costumava na época fazer, enfeitava a frente da casa. Ela ganhou 14 carrancas, as carrancas são inspiradas em camafeus, né, os contornos nas janelas, colunas neoclássicas. E ela tinha 24 peças originalmente, e aí agora com a adaptação para que ela virasse uma casa de cultura, foram retiradas algumas paredes internas, então ela sofreu um processo de restauro e readequação para um novo uso. Tamanho não é documento. Um apartamento pequeno pode ser ampliado sem mágica. É só saber distribuir bem os móveis. A gente mostra como agora. Um apartamento pequeno não precisa ser necessariamente apertado. Confira as dicas de uma dupla de arquitetas para um imóvel de apenas 35 metros quadrados. Quem mora em um apartamento pequeno reclama da falta de espaço, mas muitos não percebem que o que atrapalha mesmo não é a metragem, mas a distribuição dos móveis. A sala, por exemplo, que é um espaço bem compacto, então eles têm esse sofá existente, né, que ele tem 1,50 m e não poderia ser maior, mas atendia a necessidade deles, então a gente manteve, né, reordenou a mesa de jantar, né, relocou ela num espaço que favoreceu a circulação de entrada e acesso à área íntima. E conseguiu botar até uma mesa maior que eles tinham, que era uma mesa redondinha, 3 lugares, assim, apertadinho, acomodava. E essa aí acomoda 4 lugares, podendo chegar até 6, né? Dependendo da disposição e do evento que eles possam estar recebendo amigos. E fica bem versátil. Os objetos dispostos em um espaço restrito acabam tendo uma dupla função. Todos os detalhes foram pensados para dar um ar de abertura ao apartamento. Você criou a ideia desse vão, que pode ser, a gente chama de uma janela mesmo, né? Um vão que pode ser fechado quando ela precisa bloquear os espaços, porém quando tá tudo tranquilo entre amigos, abre e fica integrando e dá essa amplitude maior também na chegada do ambiente, porque tu entra na sala e tu não vê paredes fechadas, tu já tem a permeabilidade visual chegando até o fundo da cozinha. A ideia da porta sanfonada foi uma opção de abrir para dentro ainda do banheiro
e poder recolher ela, porque fica metade, né, do vão, na lateralzinha, sem bater na bacia, sem a pessoa se bater também quando está para dentro do banheiro, abrindo essa porta. Então foi uma alternativa para otimizar o espaço. Espelho amplia muito, né? Então não tem como um apartamento pequeno não ter um espelho. Trabalhar então realmente com móveis, a gente chama de móveis mais alongados. Muitas vezes também o legal é trabalhar com que eles sejam aéreos, porque quanto mais tu enxerga o piso, tu tem essa sensação de que o espaço é maior, né? Porque tu não tem essa sensação de que tem muitos móveis, não, tu vê o piso, então tu acha que a área, né, é maior. Mesas de vidro, por exemplo, também são muito legais, porque tu tem também essa permeabilidade, que acho que é o mais importante em apartamento, né, pequeno. Então, o tampo de vidro também, ele não atrapalha a visão. Inconscientemente, né, a gente entende isso. Tu às vezes nem pode saber, eu cheguei nesse apartamento, mas ele parece tão grande, né? E realmente são algumas coisas que inconscientemente a gente percebe, né? Que o teu olho, ele enxerga além dos móveis, né? Então, tudo que é transparente, que reflete, que é um pouco mais vazado, ou que é descolado do chão, né? Tudo isso realmente dá amplitude, né? A bicicleta era um problema para o casal que não sabia onde colocá-la. A melhor solução foi aplicar aqui na entrada, né? Porque aí, como já é um espaço de circulação, não atrapalharia, né? E a gente tem realmente uma largura boa. Então a gente adotou realmente fixar ela na parede. A transformação deste apartamento no centro de Porto Alegre impressiona. E ela ficou muito feliz, a gente também, porque a gente acaba se apegando tanto ao projeto, né, que vira um pouquinho nosso, assim, também o espaço. A Caixa Econômica Federal vai reduzir o limite de financiamento para imóveis usados a partir da próxima segunda, dia 4 de maio. O objetivo é focar a oferta de crédito em moradias novas. A mudança vale apenas para imóveis usados financiados com recursos da poupança. Ficam de fora o crédito para habitação popular, como o programa Minha Casa Minha Vida, e os financiamentos com recursos do FGTS. Pelas novas regras, o banco só irá financiar 50% do valor do imóvel e não mais 80%. Na prática, isso significa que quem quiser comprar um imóvel deve dar um valor maior de entrada. A Caixa Econômica Federal detém 70% de todos os financiamentos de imóveis no país. Em instantes, um filme resgata a história de contracultura do bairro Bonfim, em Porto Alegre, que já foi espaço de rock, de punk e de experimentações.